Voltamos com os princípios no direito penal e nesse bloco então nós vamos adentrar, vamos estudar um importante princípio para a sua prova, para os seus estudos, o chamado princípio da insignificância, ou também conhecido, denominado de princípio da criminalidade de bagatela. Aí você me pergunta, professor, o que é o chamado princípio da insignificância? Olha só, o próprio nome já é bastante intuitivo, sugestivo. Insignificância vem de algo insignificante, algo ínfimo. Olha só, o direito penal não deve se preocupar com condutas ínfimas, insignificantes. Essa não é a tarefa do direito penal. O direito penal deve se preocupar com as condutas mais graves, com as condutas mais gravosas, aquelas que de fato agridem os bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Lembra que a principal função, a principal missão do direito penal, é a tutela, é a proteção dos bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Então, se a principal missão do direito penal é tutelar, proteger os bens jurídicos mais relevantes para a vida em coletividade, perceba, se uma pessoa pratica uma conduta, um comportamento que é incapaz de gerar lesão ou risco de lesão àquele determinado bem jurídico protegido pelo direito penal, o direito penal não deve se preocupar com essa conduta. Essa conduta é atípica, ela é irrelevante para o direito penal. Ela pode ser relevante para outras áreas do direito. Ela pode ser relevante para o direito civil, para o direito administrativo, para o direito tributário, enfim. Mas para o direito penal, não. Por quê? Porque o direito penal ele se preocupa apenas com as condutas mais gravosas, com as condutas, de fato, que geram lesões, que agridem os bens jurídicos penalmente tutelados. Então perceba que nessa introdução você consegue agora entender de forma perfeita o que é o princípio da insignificância. Segundo o princípio da insignificância, olha só, aquela conduta, aquele comportamento então que é incapaz, que não tem o poder de gerar lesão, nem sequer risco de lesão a determinado bem jurídico protegido pelo direito penal, essa conduta é materialmente atípica. Essa conduta não é criminosa, ela é irrelevante para o direito penal. Imagine só, o sujeito, ele subtrai um grampo de cabelo. Perceba, você acha que o direito penal vai se preocupar com isso? Você acha mesmo que o direito penal vai perder o tempo dele com uma pessoa que subtraiu um grampo de cabelo? Claro que não. Ah, professor, como que vai ficar essa situação? Deixa o direito civil resolver essa situação. Deixa outros ramos, outras áreas do ordenamento jurídico resolver essa situação. Mas não chame o direito penal para resolver uma conduta insignificante, para resolver uma conduta ínfima. Essa não é a tarefa do direito penal. Essa não é a tarefa de um direito que protege os bens jurídicos mais importantes, que se preocupa apenas com as condutas mais graves que acontecem na sociedade. Ficou claro? Beleza? Vamos lá então? Olha só. Agora, professor, qual que é a natureza jurídica então do princípio da insignificância? Veja só. O princípio da insignificância, ele funciona como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Que isso, professor? Falou grego? Não entendi nada, né? Presta atenção, essa matéria sobre tipicidade nós vamos adentrar mais na frente, eu vou aprofundar nessa matéria com vocês, né? Mas o que você tem que entender é o seguinte, por que o princípio da insignificância, ele é uma causa supralegal? Ele é uma causa legal, uma causa supralegal. Primeiro, supralegal por quê? Lembra que o princípio da insignificância, ele é um princípio implícito na Constituição Federal. Por quê? Nós não temos a previsão, ele é um princípio implícito tanto na Constituição como no direito penal, no Código Penal, né? Ele é um princípio implícito, por quê? Você não vai encontrar nada sobre o princípio da insignificância. Você pode procurar lá na Constituição, pode procurar lá no Código Penal, você não vai encontrar um artigo tratando sobre o princípio da insignificância. Então perceba que esse princípio é um princípio implícito, não está previsto em lei. Como ele não tem previsão legal, então, como ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Professor, o que é tipicidade material? Nós vamos aprofundar mais para frente, mas de forma breve, quando nós estudarmos
a questão da tipicidade no direito penal, você vai aprender que a tipicidade, ela pode ser dividida em tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal nada mais é que é o juízo de adequação entre a conduta praticada pelo agente e o crime, a lei penal, o tipo penal incriminador previsto em lei. Então, vamos lá. Aquele exemplo, a pessoa subtraiu para si um grampo de cabelo. Perceba, a conduta dela está prevista em lei como crime? Está. Perceba, ela subtraiu para si um grampo. Ela praticou com perfeição a conduta descrita lá no artigo 155 do Código Penal. Perceba, nós temos então uma adequação entre a conduta praticada pelo agente e a conduta criminosa prevista lá no artigo 155 do Código Penal. Nós temos uma tipicidade formal, mas para que nós possamos ter crime, não basta ter a tipicidade formal, nós temos também que ter a tipicidade material. O que é a tipicidade material? É justamente a lesão ou o risco de lesão que aquela conduta gerou aquele determinado bem jurídico protegido pelo direito penal. Perceba, subtrair para si um grampo de cabelo não gerou qualquer agressão ao patrimônio daquela vítima. Não. Então, nesse caso, nós temos a tipicidade formal, porque aquela conduta se encaixa ao tipo penal incriminador, mas aquela conduta é irrelevante, pois ela não causou qualquer tipo de lesão ao bem jurídico protegido pelo direito penal. Nós vamos aprofundar nesse assunto, mas o que eu quero que você entenda, então, é o seguinte. O princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material do crime. Ele exclui a tipicidade material do crime. Isso é importante para você saber, beleza? Vamos lá então? Olha só. Professor, quando é que eu sei se na prática vai ser reconhecido ou não o princípio da insignificância? Quando é que eu sei se vai ser aplicado ou não? Se o réu merece ou o réu não merece? Como que vai ficar essa situação? Presta atenção. O STF, o nosso Supremo, ele exige 4 requisitos, então presta atenção, ele exige 4 requisitos objetivos para o reconhecimento do princípio da insignificância. Então eu vou colocar aqui, requisitos. Esses requisitos, eles advêm do STF, beleza? Olha só, vocês vão perceber que esses requisitos, eles são muito próximos entre si, eles se parecem muito. Então, na verdade, o próprio Supremo, ele exige esses 4 requisitos, mas o próprio Supremo, ele mesmo não definiu, ele mesmo não diferenciou cada um desses requisitos. Então, vocês vão perceber, você vai notar que cada um desses requisitos, eles são muito próximos, eles são muito parecidos entre si. Por isso, é muito difícil você diferenciá-los de forma plena, de forma perfeita. Por quê? Porque eles apresentam muitos pontos em comum. O importante que você tem que saber para a sua prova, para o seu concurso, para os seus estudos, é que o STF exige que o juiz analise esses 4 requisitos. Caso o réu cumpra, obedeça tais requisitos, então o juiz irá aplicar, né, o chamado princípio da insignificância. Vamos lá então? Primeiro, para que nós possamos reconhecer esse princípio, olha só, nós temos que ter a chamada mínima ofensividade da conduta. O que é uma mínima ofensividade da conduta? É uma conduta praticamente o quê? Inofensiva. Olha só, a conduta é praticamente o quê? Inofensiva. Ou seja, é uma conduta com um mínimo potencial lesivo. Mínimo potencial lesivo. Uma conduta que praticamente não gera qualquer tipo de lesão àquele bem jurídico. Uma conduta extremamente inofensiva. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você está naquele dia que você está com vontade ali de comer bombons, né? Bombons, você quer comer doce, você tá naquele dia seu. Só que você tá sem grana, né? Você tá sem dinheiro, você não recebeu. Aí o que você faz? Você vai lá num supermercado, e você vai lá na loja, lá naquele local específico, daquela parte do supermercado onde tem a parte ali dos bombons, e você subtrai para si uma caixa de bombons no valor de R$8. Então presta atenção, você subtraiu para si uma caixa de bombom no valor de R$8 e levou para casa. Perceba, você acha que o direito penal vai se preocupar com essa conduta? Aí você fala, professor, então
aquele supermercado vai ficar no prejuízo? Claro que não. Aquele supermercado, obviamente, pode procurar, né? Pode pleitear perante a justiça civil, a reparação dos danos causados por aquela conduta, né? Ali buscando uma justa indenização. Perceba, eu posso então resolver essa situação na justiça civil, mas eu não posso invocar o direito penal nesse tipo de situação. Por quê? Porque foi uma conduta o quê? Com uma mínima ofensividade. Agora, imagine que você foi naquele supermercado e você chegou lá pro gerente, pra pessoa que trabalha lá. Presta atenção, você chegou com uma... Vamos imaginar que você chegou com uma faca. Você chegou com uma faca, enfim, com uma arma branca, com uma arma de fogo, não importa. O fato é que você chegou armado lá. Aí você chegou, passa essa caixa de bombom porque hoje eu tô naquele dia. E se não passar essa caixa de bombom, eu mato você. Perceba. Aí, vamos lá, imagine só que então aquele gerente entrega a caixa de bombom e você vai embora pra sua casa, vai comer esses bombons. Deixa eu te falar uma coisa. Essa conduta, vamos lá, a caixa de bombons no mesmo valor, de R$8. Não mudou nada em relação à caixa de bombons. Essa conduta sua tem uma mínima ofensividade? Perceba, nesse caso agora, essa conduta sua tem um alto grau de ofensividade, de lesividade. Nesse caso, obviamente, não poderia ser aplicado o chamado princípio da insignificância. Perceba? Então, como que funciona? Vamos lá. Segundo requisito, a ausência de periculosidade social. O que é a ausência de periculosidade social? Quer dizer que aquela conduta, ela não apresenta o quê? Um perigo para a sociedade. Ela não apresenta um perigo para a coletividade. Ela não apresenta. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine só que no seu bairro, ali onde você mora, no seu bairro você fica sabendo que um vizinho seu, ele teve a sua cueca velha furtada do varal. Então presta atenção, determinada pessoa entrou na casa do seu vizinho e furtou uma cueca dele, uma cueca velha, que estava lá no varal. Perceba, essa conduta gerou uma alta periculosidade social? Não, na verdade vocês vão rir do cara, vocês vão curtir com o cara, né? Perceba, essa conduta, ela tirou a tranquilidade das pessoas do bairro, ela gerou um tremor em relação a todo mundo do bairro, todo mundo ficou espantado, ficou com medo? Claro que não, né? Então perceba, nós temos uma conduta que não apresenta o quê? Periculosidade social, entendeu? Ficou lógico pra você? Vamos lá. Para que também seja reconhecido o princípio da insignificância, nós temos que ter o quê? Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ou seja, olha só, o comportamento praticado, a conduta praticada, apresenta o quê? Um baixíssimo grau de reprovação. Ou seja, aquele comportamento não é reprovável. Ou se é, nós temos um baixíssimo grau de reprovação. Professor, me dá um exemplo. Imagine só que determinada pessoa subtraiu um guarda-chuvas que estava dentro de um veículo automotor, dentro de um carro em via pública, ali um guarda-chuvas no valor, por exemplo, de R$10. Perceba, nós temos um reduzidíssimo grau de reprovação do comportamento. Agora, olha só, imagine que para subtrair esse guarda-chuvas que estava dentro do carro, ele quebrou o vidro do carro, quebrou o vidro do automóvel e subtraiu o guarda-chuvas. Perceba, nesse segundo exemplo, o guarda-chuva era o mesmo, o valor era o mesmo, não mudou nada na questão do valor. Mas perceba que nós temos aqui um alto grau de reprovação. O comportamento praticado por ele, nesse segundo exemplo, foi o quê? Um comportamento de alto grau de reprovação e não reduzidíssimo grau de reprovação. Justamente porque o cara, para conseguir pegar aquele guarda-chuva, subtrair aquele guarda-chuva, ele precisou quebrar o vidro do seu carro. Perceba, isso eu não posso falar que apresenta um baixo grau de reprovação. Pelo contrário, apresenta um alto grau de reprovação daquele comportamento. Entendeu? Vamos lá então? Olha só. E depois, por fim, inexpressividade da lesão jurídica. Inexpressividade da lesão jurídica provocada, né? Então, aquela lesão jurídica provocada na vítima foi inexpressiva, ou seja, foi irrelevante. Vamos imaginar que você está lá na sua sala de aula, aí você subtrai uma caneta Bic do seu amigo, do seu colega. Você subtrai, você pega para você.
Você vai lá no estojo dele, pega a caneta Bic, coloca no seu bolso e vai para casa. Fala, eu tô sem caneta mesmo, vou ficar com a caneta do meu colega. Perceba, você subtraiu para si uma coisa ali móvel. E aí? Gente, olha só, essa lesão jurídica provocada foi o quê? Inexpressiva, foi irrelevante para fins penais. Perceba, o direito penal não vai se preocupar com a questão de um furto de uma caneta Bic. É claro que não. É claro que não. Ah, professor, então meu colega vai ficar no prejuízo? Não. Né? Orienta ele a procurar o quê? A justiça civil para ele pleitear aí uma justa indenização, a reparação do dano em relação à canetinha Bic que ele tinha, que ele ficou sem, né? Perceba, nós temos outros ramos do direito para cuidar da situação, mas não vai chamar o direito penal, não vai mexer a máquina pública, o Estado, investigação criminal, juiz, processo criminal, por causa dessa caneta Bic. Não, o direito penal não se preocupa com, obviamente, situações que envolvam lesões jurídicas irrelevantes, inexpressivas. Entendeu? Então perceba que esses requisitos, eles são vetores, eles são diretrizes para que o juiz, no caso em concreto, possa reconhecer ou não o princípio da insignificância. Agora, é claro, esses vetores, esses requisitos exigidos pelo Supremo, obviamente, eles são importantes para a sua prova, para o seu concurso, para os seus estudos. Mas você tem que entender que na prática também, óbvio, o juiz ele deve se atentar a requisitos objetivos, como declara o STF, mas requisitos subjetivos também. Requisitos que dizem respeito à pessoa da vítima. É óbvio, o juiz também não deve se considerar apenas a questão do fato praticado, não. O juiz deve levar em conta a pessoa da vítima. Ou seja, o grau, o sentimento que aquela vítima tinha em relação àquele bem, a condição econômica daquela vítima. Por quê? Olha só, aquilo que é insignificante para você, pode às vezes não ser para mim. Aquilo que é insignificante para aquela pessoa, muitas vezes não é para você. Às vezes, dependendo da sua condição econômica, financeira, determinado bem é insignificante, mas para outra pessoa extremamente pobre, aquele bem, né, tem um alto valor econômico para ela. Tem um alto valor em relação, às vezes, o sentimento dela, às vezes, o emocional dela. E isso o juiz deve levar em consideração. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Foi um exemplo prático, foi um exemplo concreto. Realmente, ele se verificou numa situação que o STJ julgou. Olha só, o STJ, nesse caso que eu vou explicar, ele não aplicou o princípio da insignificância, justamente por um motivo muito simples. Aconteceu um caso específico em que determinada pessoa, né, foram dois ladrões, na verdade, eles entraram em um barraco, né, uma casa extremamente simples, para furtar ali algumas coisas. Mas o que aconteceu? Quando eles adentraram ali nesse barraco, eles viram que praticamente não tinha nada de valor. Tinha algumas panelas velhas lá, alguns objetos velhos, mas não tinha algum bem de muito valor, né? Mas sabe o que aconteceu? Isso aconteceu, foi prático, caso concreto. Esses ladrões falaram, não tem muita coisa para furtar aqui, tudo velho. Vamos pegar esse porta-retrato aí, vamos pegar esse porta-retrato, pelo menos vamos ver se, né? Sabe o que aconteceu? Eles pegaram então esse porta-retrato dessa senhora, só que esse porta-retrato, presta atenção, esse porta-retrato tinha uma foto de uma criança que era o filho dessa senhora quando ele era, essa criancinha, estava de cueca no porta-retrato, na foto. E essa criança já tinha falecido. Perceba, esse porta-retrato ali valia R$2, R$3, valia muito pouco, valia praticamente nada na questão econômica, financeira. Mas e no valor sentimental? E o valor sentimental que aquela senhora tinha naquele porta-retrato? Você como mãe, você sabe disso. Você acha que aquele porta-retrato com aquela foto daquele seu filho que já tinha falecido não valia mais do que qualquer outro bem? Com certeza, para aquela mãe valia mais do que tudo. Então perceba que, apesar de o valor daquele porta-retrato ser extremamente baixo, praticamente não valia nada nas questões econômicas, financeiras, perceba, no que tange ao valor sentimental, emocional, que aquela senhora depositava naquele porta-retrato, naquela foto de seu filho que já tinha falecido há muito tempo, aquilo ali era tudo para ela. Então perceba que quando o juiz analisar a questão do princípio da insignificância, no caso em concreto, ele deve observar esses vetores, esses requisitos exigidos pelo STF, esses 4 requisitos, mas o juiz também deve considerar requisitos subjetivos, isto é, a maneira como o crime foi praticado em relação à vítima,
o valor sentimental que a vítima tem em relação àquele bem, a condição econômica da vítima, porque aquilo que é insignificante para uma pessoa milionária, muitas vezes não é para uma pessoa extremamente pobre. As circunstâncias, a maneira como o crime foi praticado, o resultado gerado na vítima em relação àquela conduta. Então perceba que o juiz ele deve analisar requisitos objetivos, mas também requisitos subjetivos, para ver se realmente o réu vai ser beneficiado ou não pelo princípio da insignificância. Ficou claro? Ficou entendido? Olha só, é importante você entender, né? Eu vou trazer uma observação aqui, que na verdade a gente dá muito exemplo, né? Quando a gente trabalha o princípio da insignificância, é muito comum nós darmos exemplos, né, na questão dos furtos, né? Porque são as situações que a gente mais se vê aplicando na prática, questão de furtos, né? Furtos específicos, mas o fato é que o princípio da insignificância ele não se aplica apenas no furto, né? Ele se aplica a qualquer crime que com ele seja compatível. Ou seja, qualquer crime que a pessoa praticou que obedeça esses requisitos objetivos e subjetivos, obviamente, se o crime for compatível, obedecer tais requisitos, o juiz pode reconhecer, aplicar o princípio da insignificância. E não só no crime de furto, viu? Tranquilo? Beleza? Vamos lá então? Olha só. Atenção, isso que eu vou falar é muito importante para a sua prova, para o seu concurso. Réu reincidente. E aí? O princípio da insignificância aplica-se ao réu reincidente ou não? Vou deixar essa pergunta para você, viu? E aí? Olha só, eu tenho duas observações importantes para tratar com você sobre duas súmulas que têm caído de forma recorrente nas provas nos concursos. No meu livro que eu escrevi de Direito Penal, uma das questões mais cobradas em concursos que eu percebi foi a súmula 599 do STJ. Essa súmula despenca nas provas dos concursos. O que fala essa súmula? A súmula 599 do STJ declara que o princípio da insignificância é inaplicável, ou seja, não se aplica aos crimes praticados contra a administração pública. É óbvio. Imagine só, o funcionário público pratica lá uma corrupção passiva. O cara solicita do particular uma vantagem devida. Não importa se é R$1, se é 10, se é R$1 milhão, não importa. Aquele sujeito, obviamente, ele está agindo de forma desonesta. O bem jurídico protegido nos crimes praticados contra a administração pública é a moralidade pública, é a integridade, é a moralidade, é a honestidade pública, é a própria administração pública. Então perceba, não importa a questão do valor, não importa se o valor é insignificante ou não, envolve muito mais questão de valor simplesmente, envolve questões morais, questões, obviamente, que envolve a probidade, a honestidade dos agentes públicos para com a coletividade. Então a súmula 599 da STJ, isso é importante, marca no seu material que essa súmula despenca nos concursos. Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública, beleza? É claro que quando você vai adentrar, você vai estudar os crimes contra a administração pública, aqui, na verdade, o STJ não especificou nessa súmula, mas óbvio, ele está falando ali, tratando dos crimes funcionais, viu? Por quê? O que são crimes funcionais? São crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Até mesmo porque quando você vai estudar os crimes contra a administração pública, você vai ver que existem sim alguns crimes específicos que é possível aplicar o quê? O princípio da insignificância, por exemplo, como no crime de descaminho. Mas isso, quando você for estudar alguns crimes lá nos crimes contra a administração pública, você vai perceber. Então essa súmula, na verdade, ela se refere, o STJ, ele quis ali explicar em relação aos crimes funcionais, ou seja, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, viu? Ah, professor, e na prática? Gente, na prática, eu quero que você entenda o seguinte, eu estou explicando, estou demonstrando para você para a prova, para o concurso. Na prática, obviamente, existem situações raras, excepcionais, em que foi aplicado o princípio da insignificância, né, por um funcionário público que praticou ali determinado ato específico contra a administração pública, determinado crime, né? No próprio peculato, por exemplo, nós temos alguns julgados, são exceções, em que foi aplicado esse princípio. Isso é exceção. A regra, e isso que eu quero que você entenda para a sua prova, para o seu concurso. A regra é que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública. É isso que eu quero que você saiba para a sua prova, para o seu concurso, beleza? Outra súmula importante que tem caído, tem sido cobrada de forma recorrente nos concursos, é a súmula 589 do STJ. Segundo essa súmula, não se aplica também o princípio da insignificância nos crimes ou nas contravenções penais praticados contra a mulher
no âmbito das relações domésticas, beleza? Outra importante súmula também que tem sido cobrada de forma recorrente nas provas. Guarde essas duas súmulas porque elas são importantes para o seu estudo, beleza? Vamos lá então? Vamos lá, voltar àquela pergunta. Réu reincidente, e aí? Aplica-se o princípio da insignificância para o réu reincidente ou não? Olha só, você tem que saber a posição do STJ e do STF. Tem, professor? Tem. Olha só, segundo o STJ, o fato de uma pessoa ser reincidente, isso não impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Ué, professor, então quer dizer que para o STJ, o sujeito que é reincidente, ele pode mesmo assim ter o chamado princípio da insignificância sendo aplicado em favor dele? Sim, pode, sem nenhum problema. Por quê? Eu vou te explicar, por um motivo muito simples. Olha só. Você tem que entender o seguinte, independentemente de uma pessoa ser primária ou reincidente, lembra que o princípio da insignificância, ele exclui a natureza jurídica dele, ele exclui a tipicidade material do crime. Quando você estuda a teoria da pena, no que tange a matéria dosimetria da pena, você vai aprender que a reincidência ela é uma circunstância agravante. Então, quando uma pessoa é reincidente, né, ela vai ser penalizada de forma mais pesada, ou seja, ela vai ter uma circunstância agravante contra ela, aplicável lá na segunda fase da dosimetria da pena. Então, olha só, a reincidência, você tem que entender que ela tem implicância, ela tem relevância, é lá na dosimetria da pena e não na constituição do crime. Para eu verificar se uma pessoa praticou um crime ou não, eu não quero saber se essa pessoa é primária ou reincidente. Eu quero saber se ela praticou um fato típico, ilícito e ela tem culpabilidade. Eu quero saber disso. Se ela for reincidente, isso eu vou analisar lá na dosimetria da pena. É isso que o STJ está querendo dizer. Então perceba, vamos imaginar que uma pessoa que é reincidente, aquele mesmo exemplo, uma pessoa é reincidente e ela subtrai um grampo de cabelo para si. Perceba, quando ela está subtraindo um grampo de cabelo para si, vamos lá, esse fato é criminoso? Não! Esse fato é atípico. Por quê? Porque essa conduta é incapaz de gerar lesão àquele determinado bem jurídico protegido pela lei penal. Então perceba, independentemente se esse sujeito que subtrai um gramo de cabelo é reincidente ou primário, eu não quero saber disso agora. Isso não tem relevância agora. Eu quero saber se a conduta que ele praticou é criminosa ou não. Então perceba, o fato dele ser reincidente, isso não vai fazer diferença em relação à questão de eu analisar se o fato praticado por ele é crime ou não. Se é crime, pronto. Se não é crime, pronto, do mesmo jeito, acabou. Ah, professor, mas se ele é reincidente, isso nós vamos verificar lá na dosimetria da pena. Então, se o cara que é reincidente subtraiu esse gramo de cabelo, o fato de ele ser reincidente, agora isso é irrelevante. O fato é, ele praticou crime? Se ele não praticou crime, eu posso reconhecer esse princípio da insignificância mesmo ao réu reincidente. Entendeu? Essa é a posição do STJ. Aí você me pergunta, professor, e o STF? E o Supremo? Qual que é a posição? Qual que é a jurisprudência do Supremo? O Supremo também, ele entende que o fato de uma pessoa ser reincidente, isso por si só também não impede a aplicação, o reconhecimento do princípio da insignificância. Não. Mesmo que o sujeito seja reincidente, ele pode sim ter o benefício da insignificância ao seu favor. Agora, o STF, na verdade, ele tem jurisprudência tanto no sentido da aplicação do princípio da insignificância, mas ele, ao réu reincidente, mas o Supremo também tem jurisprudência, ele tem decisões no sentido da não aplicação, né, desse princípio para o réu reincidente. Então, na verdade, o Supremo ele tem posições diversas, ele tem decisões que ele aplicou esse princípio ao réu reincidente, ele também tem decisões que ele não aplicou esse princípio em razão de o réu ser reincidente, tudo de acordo com o caso em concreto. Mas perceba que o fato de uma pessoa ser reincidente por si só, para o Supremo não impede o reconhecimento, a aplicação desse princípio. Agora, detalhe, isso é importante para a sua prova, detalhe, se tratar de reincidente específico, aí já era. Para o Supremo, se o sujeito for reincidente específico, o que é reincidente específico? É aquele reincidente que praticou várias vezes, reiteradamente, o mesmo crime. Aí se o cara for reincidente específico, aí o Supremo não aceita. O Supremo, obviamente, não admite o reconhecimento desse princípio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, para fechar nossa aula. Atenção!
Já ouviu falar no chamado princípio da insignificância? Olha só. Imprópria. Princípio da insignificância imprópria. Olha, professor, o que é esse princípio? Qual que é a diferença entre o princípio da insignificância própria e imprópria? A maioria dos alunos conhecem o princípio da insignificância própria, que foi essa que eu expliquei até agora para vocês. Agora, a imprópria, a maioria nunca nem ouviu falar. E isso cai muito nas provas, nos concursos. E você não vai esquecer mais, olha só. Qual que é a diferença entre o princípio da insignificância própria e imprópria? A própria é essa que eu estou falando, explicando para você até agora. No princípio da insignificância própria, a conduta, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. O fato já nasce atípico. O fato não é criminoso para o direito penal. Lembra? O sujeito subtraiu para si um grampo de cabelo. Perceba, esse é o princípio da insignificância própria. O fato já nasceu irrelevante para o direito penal. O fato não é criminoso, o fato é atípico. Agora, presta atenção. Já no princípio da insignificância imprópria, ou princípio da criminalidade bagatela imprópria, o fato nasce criminoso. O fato nasce relevante para o direito penal. O sujeito praticou um crime. Só que o que acontece? Por algum motivo, depois que o cara já praticou o crime, depois de algum tempo que ele já praticou o crime, por algum motivo surge alguma circunstância que faz com que o juiz entenda que não há mais necessidade de aplicar a pena para aquele sujeito. Ou seja, nós temos a chamada desnecessidade da pena. O juiz entende que mesmo que aquele cara de fato praticou um crime, por alguma circunstância ali relevante, o juiz entenda que aquele cara, aquele sujeito, aquele réu, não mereça mais uma pena. Ou seja, é como se fosse um perdão judicial. É como se fosse o juiz perdoando. É um perdão judicial. O juiz perdoando o sujeito que praticou um crime. Professor, mas como que se pode? Quais circunstâncias podem se verificar nisso? Vou dar exemplos. Por exemplo, o sujeito fez um acordo, uma colaboração com a justiça, né? O sujeito foi lá na casa da vítima, reparou o dano que ele provocou, que ele causou à vítima, ele se arrependeu, ele reparou o dano à vítima. Vamos imaginar que ele reconheceu também a culpa, né? Ele se arrependeu, reconheceu a culpa, né? Ou ele ficou preso muito tempo. Vamos imaginar, então, em razão do ônus, né? O ônus provocado pelo processo, pela sua prisão, o juiz ele já entenda que, na verdade, aquele sujeito não mereça receber mais pena. Podem ser várias as circunstâncias que podem ensejar, por parte do juiz, um entendimento que o réu não mereça mais essa pena. O fato é que, no caso em concreto, o juiz ele vai entender que mesmo que o cara praticou crime, depois de algum tempo, aquele cara não mereça mais pena. Então, olha só, e pra gente fechar essa aula, presta atenção. No princípio da insignificância própria, o fato nasce relevante, atípico, não é criminoso. No princípio da insignificância imprópria, o fato nasce relevante, o fato nasce criminoso, típico para o direito penal. O sujeito praticou um fato típico, ilícito, o sujeito tem culpabilidade. O fato é criminoso, mas depois de algum tempo que ele praticou esse crime, surge a chamada desnecessidade da pena. Para encerrar, professor, qual que é a natureza jurídica do princípio da insignificância imprópria? Lembram que no princípio da insignificância própria, a natureza jurídica é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Já no princípio da insignificância imprópria, a natureza jurídica é uma causa supralegal porque não tem previsão legal. É uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Ou seja, aquele sujeito que praticou um crime não poderá ser mais punido. Por quê? Porque é uma causa que exclui, supralegal, que extingue a punibilidade do réu, em razão da desnecessidade daquela pena. Beleza? Tranquilo? Fechamos então o chamado princípio da insignificância. Quanta coisa, quanta matéria nós aprofundamos nesse princípio, hein? Tenho certeza que você aprendeu muita coisa, muitos assuntos aqui dentro que você talvez nem tinha ouvido falar. Beleza? Vamos lá então? No próximo bloco nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os princípios do direito penal. Então, eu fecho por agora esse bloco, o princípio da insignificância, e no próximo bloco vou dar continuidade aos princípios do direito penal. Eu espero você no próximo bloco.